Olá, meus amigos, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal As Verdades do Cristo Consolador. Quero desejar que a paz do Cristo esteja com vocês. Desejo também que você, como nós que estamos buscando através deste conhecimento crístico, trazido nesse novo tempo, nessa nova era, possa ser grandemente iluminados. Que nós, por vontade nossa mesma, por desejo nosso, o reino do céu se estabeleça dentro de nós. E para querermos isto, nós precisamos aceitar que a paz, que o amor estabeleça em nós. Eu convido você para mais uma leitura e meditação. Nós estamos lendo e compartilhando as cartas do Cristo. Nós estamos na carta 3 e eu vou ler hoje, sequente à página 101, onde ele traz um ensinamento maravilhoso, precioso, de grande valor para nós. Mas antes eu quero agradecer aos inscritos no canal, inclusive crianças que estão buscando dessa consciência. Já são anjos e estão se enchendo mais desta luz, e isso é muito importante. Então, obrigado a você que tem participado do canal e buscado junto com a gente, nós aqui que estamos trabalhando também como trabalhadores da luz, você daí também fazendo a sua parte. Eu quero convidar todos para nós fazermos uma oração antes de iniciar a leitura, tá? Se puderem, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Gratidão. Amém. Vamos então para a leitura. Ele vai falar dos ensinamentos, quando ele esteve na Terra, das experiências que ele teve ao transmitir à humanidade daquela época o conhecimento do qual ele se encheu e foi grandemente iluminado e se tornou um ícone para a humanidade. Então vamos ler. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de Betesda, rodeado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilhavam-se ao vê-los recobrarem a saúde, a vida, e perguntavam-se como tais milagres podiam ser feitos. Outra vez, tentei fazer com que compreendessem o poder da fé. Nos evangelhos está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Esta afirmação é uma interpretação errônea do que eu verdadeiramente disse.
e revela o pouco que meus discípulos e os evangelistas compreendiam dos meus ensinamentos quando nós estivemos na terra. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé do tamanho de um grão de mostarda? Fé é fé. E é um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. A fé que surge de sua necessidade de algo, porque tal crença servirá aos seus propósitos de algum modo. Pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada como um conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica. Portanto, você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade. Desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira tal e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam que receberão e receberão. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto eu explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Mas agora, relato em alguma medida a história de minha permanência na terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita ou que você leu. E as novas informações tornam-se conhecimento porque o que você ouviu e leu coincide logicamente e com o realismo, com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista, é lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam a crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas, na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Ou seja, quando ele estava realizando essa missão, ele dizia isto às pessoas: a sua fé te curou. Ou seja, eu estou intercedendo, mas é a sua fé que te curou. Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para o seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Sem este alicerce, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. Quando eu estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas, mas elas foi continuamente mal interpretada. O que eu realmente disse sobre a fé foi isto:
Vejam esta grande árvore. Cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Vejam o tronco enorme e os galhos e sua frondosa copa. Todo este enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como aconteceu tal coisa? De onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isso não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês dia após dia? O crescimento desta árvore não é tão obra do Pai quanto a cura que recebem os enfermos? Pergunto, o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não, não podem. Mas eu vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se tornará. É um fragmento de consciência retirada da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a se vestir a si mesma com a matéria visível, da qual possui o conhecimento no fundo de si mesma. Este conhecimento verdadeiro é firme, é forte e sem desvios. Este autoconhecimento corporificado na semente é uma convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si, uma convicção na consciência. Esta convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo o que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção da consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em uma forma adormecida. Portanto, se você pudesse crer no que pede tão poderosamente como a semente de mostarda, que conhece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente, o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos, e saber sem qualquer dúvida que ele pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida. E com toda certeza você poderia mover as montanhas de sua vida. Essas montanhas que se colocam em seu caminho e o impedem de alcançar tudo o que você deseja. Mas observem bem de onde vêm essas montanhas. Para si mesmo. Eu vou repetir esta parte. Se compreendesse a criação e a existência, você poderia viver uma vida de tal liberdade. Perdão, vou voltar aqui porque eu perdi um pouquinho o texto aqui. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente, o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos, e saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria e logo se manifestaria em sua vida. E com toda certeza você poderia mover as montanhas de sua vida.
essas montanhas que se colocam em seu caminho e o impedem de alcançar tudo o que você deseja. E de onde vêm essas montanhas? Montanhas que em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados você criou para si mesmo. Se compreendesse a criação e a existência, você poderia viver uma vida de tal liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente. Busque a compreensão e verá que, pouco a pouco, a compreensão virá em sua direção. Bata a porta do universo que dá acesso a Deus, o Pai Consciência Universal, e finalmente você verá a porta se abrir e você terá acesso aos segredos do mundo. Apenas creia e você receberá. Eu também recordava isso a elas a todo momento. Somente aqueles de mente e coração puros realizarão essas coisas poderosas. Os malvados podem prosperar durante um tempo, como o fizeram os reis e os exércitos saqueadores, e outros que amontoaram a iniquidade em suas mentes. Foi permitido a eles fazer o seu trabalho durante um tempo, pois da maldade surge um certo bem, mas no final fracassaram e o resto do mundo dirá injúrias contra seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine as suas motivações, os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riquezas ou conforto. No fim, acabam em desengano, doença e morte. E a você que lê estas palavras, digo: não deixe ninguém se atrever a negar esta verdade que trago, até que você também tenha andado o caminho de renúncia de si, que eu percorri na terra, e que tenha alcançado a mesma união com o Pai e as alturas do conhecimento e a compreensão indiscutível que possuo. Ou seja, ele recomenda: não deixe ninguém atravessar o seu caminho até que você alcance essa consciência que ele alcançou. Quando você tiver alcançado tudo isto, já não terá nenhum desejo de negar esta verdade e será incapaz de deixar de se unir a mim e ensinar ao próximo. Até esse momento, mantenha-se em paz e não deixe que ninguém conheça sua ignorância. No mundo inteiro, as pessoas frequentemente acolhem meus ensinamentos com prazer, por serem da mais alta moral e por serem os princípios mais perfeitamente formulados para o bom comportamento e viver diário. Contudo, afirmam rapidamente que as histórias sobre os milagres devem ser deixadas de lado, pois estes são aberrações das leis naturais do universo e são impossíveis. Esse tipo de pensamento levanta barreiras ao futuro progresso do desenvolvimento científico e espiritual, do qual a mente humana é capaz. De fato, não vim à Terra para apresentar uma nova religião ou um código moral mais alto do que aquele dado por Moisés nos 10 mandamentos. Meu propósito foi o de trazer uma nova percepção de Deus como Criador e a compreensão da existência em si mesmo. Deste conhecimento deveria surgir uma nova forma de viver. Por isso que ele, ensinando sobre a lei, ele não tinha vindo abolir aquela lei, mas que ele estava transformando aquela lei para o amor. E não por obrigação, como fazia os religiosos do tempo, mas que ela fosse transformada e feita por amor. A atitude correta para a minha missão na Terra, neste 3º milênio, é a de reconhecer que os milagres que eu realizei estão mais além da capacidade do ser humano médio neste momento.
No entanto, tais milagres foram exemplos do que pode ser alcançado no futuro, quando as mentes das pessoas estiverem plenamente imbuídas do verdadeiro conhecimento da existência e estiverem também, por meio da fé, da meditação e da oração, totalmente sintonizadas e impregnadas da consciência universal, vida, amor. Foi realmente verdade que andei sobre as águas quando meus discípulos embarcaram para cruzar o lago? Se você leu a narração bíblica deste incidente, perceberá que meus discípulos tinham me deixado para trás. Ansiava pela oportunidade de afastar-me de qualquer contato humano, de retirar-me para as colinas para mais uma vez entrar em profunda meditação, permitindo que a minha consciência se unisse à dimensão universal da consciência de Deus. Enquanto estive neste estado espiritual que transcende a consciência humana, toda a consciência física desapareceu e fui elevado em um êxtase na corrente universal da vida. Soube que a vida universal era tudo, que a vida era a realidade de meu ser, e que tudo mais eram aparências mutáveis, transitórias da vida universal, tornadas visíveis. Soube e senti que eu era a própria vida e que ao introduzir-me tornadas visíveis. E que ao introduzir-me na consciência da vida, mais além da consciência terrena, as leis que governavam meu ser físico eram transcendidas e já não se aplicavam à carne e ao sangue de meu corpo humano. Desejei me mover neste estado transcendente e vi a mim mesmo saindo da caverna flutuando. Vi meus discípulos no lago e soube que estavam em aflição. Sem esforço, desci flutuando as colinas em direção às margens e, ao retornar o contato com os assuntos humanos habituais, no caso, os meus discípulos, encontrei-me repousando sobre as águas. Ou seja, ele nem se deu conta de que ele tinha entrado ao mar e estava flutuando sobre as águas. No entanto, ainda estava no estado em que parecia plenamente que eu mesmo era a vida individualizada e, portanto, que meu corpo estava banhado pelo poder vital que continuava me deixando mais leve e transformando a estrutura atômica de meu estado físico. Você deve entender que ouvir e pensar no estado de consciência humana é a ascensão à compreensão transcendente da vida universal, quando a consciência pessoal já está afastada da condição corporal e plenamente fundida no Pai consciência universal. Pertencem a duas dimensões totalmente diferentes do ser. A consciência humana pode receber inspiração do Pai, consciência universal, mas a inspiração que se recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada, segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro e, portanto, os próprios processos mentais. Lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Considere que o estado de percepção e compreensão transcendente emerge da condição física. O cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente, que é a verdade essencial. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas.
ou seja, seus sentimentos humanos se desfazem. Esse é um estado de o que realmente é, que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana de o que se acredita que a existência é. É nesse estado de consciência transcendente que os milagres não são mais do que o trabalho normal da lei universal. Então ele encerra aqui, dando esta aula para nós, mostrando que toda essa dificuldade que nós encontramos de compreender, tanto aqueles do passado, de terem compreendido o que ele ensinava, e muitos de nós na atualidade, está pelo fato de nós não conhecermos e não despertar que o Pai, essa consciência criativa está dentro de nós. E que quando nós compreendermos isto, esta mente que foi totalmente condicionada no materialismo, ela vai se desfazendo, que foi condicionada totalmente nos rituais de crenças, elas vai se dissolvendo, e você vai entrando nesta consciência. E aí ele fala que é quando ele realizava os milagres, que para os outros que pareciam assim impossível, mas como isso pode acontecer? Para ele já estava num estado natural, porque ele realizava isto pelo Pai vida, e não mais pelo ser humano, que como ficou acreditando que fosse pelo homem, Jesus, e ele diversas vezes falava: as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Eu de mim nada posso, mas o Pai que está em mim é que realiza as obras. E assim como ele realizava, ele diz que ele volta agora para trazer novamente esse ensinamento e nos ensinar, e dizer a nós da humanidade atual e futura, que os milagres podem sim acontecer, se nós acreditarmos, assim como ele ensinou lá da fé. Ter a nossa fé é como a semente, que é consciente do que ela vai se tornar. Se nós tivermos a consciência do que nós vamos nos tornar, aí nós entramos nesta fé plena e pura, porque nós temos a certeza, assim como a semente do grão de mostarda tem certeza do que ela vai se tornar no futuro, nós também temos que ter essa certeza e esta confiança. Certo, amados? Eu encerro aqui esta meditação. Fiquem com Deus. Uma boa meditação para vocês.